Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Continuando então nossas aulas a respeito da fisiologia da germinação e o tema relacionado à reserva, a substâncias de reservas nas sementes, na aula de hoje a gente vai abordar os lipídios, né, e as proteínas armazenadas nas sementes. Os vegetais então armazenam lipídios na forma de triacilgliceróis, certo? Que nada mais é que a junção de três moléculas de ácidos graxos daí o nome triacil em uma molécula de glicerol. Daí o nome triacilglicerol. O que muda na composição desses triacilgliceróis é qual ácido graxo e em que proporção ele está nessa estrutura, certo? Então é a forma com que os vegetais majoritariamente ou principalmente armazenam lipídios. Ok? Esses lipídios, eles são armazenados, no caso dos vegetais, numa estrutura conhecida como oleossomo. Oleossomo. Essa estrutura do oleossomo, que é essa estrutura aqui, ele possui o que a gente chama de uma unidade de membrana. Então, se a gente pensar aqui, só para ficar claro para vocês, na membrana plasmática, a gente tem uma bicamada lipídica, não é? Portanto, eu chamo isso aqui de uma unidade de membrana. No caso do oleossomo, o que a gente observa é a presença de meia unidade de membrana. Olha ela aqui, ó. Certo? Isso aqui é um fosfolipídio. Então aqui a gente tem uma unidade de membrana e no caso do oleossomo, onde está o triacilglicerol lá dentro, a gente observa uma estrutura com meia unidade de membrana. Existem algumas proteínas que estão aqui nessa meia unidade de membrana. Essas proteínas são chamadas de oleosinas. Tá? E lá dentro, armazenado, a gente tem os triacilgliceróis que a gente já comentou. Ok? Então percebam que dentro do oleossomo eu tenho um triacilglicerol, ele tem meia unidade de membrana envolvendo em alguns pontos a oleosina, que é uma proteína. Esta oleosina ela serve para impedir que vários oleossomos, ao se encontrarem uns com os outros, eles se fundam, formando um oleossomo muito grande. Tá? Visto de uma fotografia eletrônica, aqui a gente tem de corpo lipídico ou oleossomo. Aqui do lado tem um glioxissoma, uma mitocôndria, mas nesse caso aqui que a gente quer mostrar o oleossomo. E o triacilglicerol está aqui dentro, certo? Conforme a gente disse, então, dentro daquela estrutura do triacilglicerol, que estão os ácidos graxos, né? Vocês podem observar no slide anterior. Esses ácidos graxos estão ali distribuídos. Quais são eles, né? A gente tem aqui o grupo de ácidos saturados, o ácido láurico, com 12 carbonos, o ácido mirístico, com 14 carbonos, o ácido palmítico, com 16 carbonos, e o ácido esteárico, com 18 carbonos. Okay? E também os ácidos graxos insaturados. Diferencia um ácido graxo saturado de um ácido graxo insaturado é a presença de ligação dupla na sua estrutura. Percebam aqui na estrutura que apenas esses ácidos graxos aqui têm ligações duplas. Ok? Portanto, o ácido oleico tem 18 carbonos e uma ligação dupla. O ácido linoleico tem 18 carbonos
e 2 ligações duplas. E o ácido linolênico tem 18 carbonos e 3 ligações duplas. Perfeito? Então, creio que deu para compreender sobre onde os ácidos graxos estão inseridos na molécula de triacilglicerol e onde esses triacilglicerol são armazenados pelos vegetais, no caso aí nas sementes dos vegetais. Ok? Bom, eu havia falado das oleosinas, né, que são as proteínas aqui que estão na meia unidade de membrana. Elas servem justamente para isso. Ó. Na ausência de oleosinas, há um corpo proteico, há um corpo lipídico ou um oleossomo encostar um no outro, eles vão tender a se fundir. E quando existem oleosinas de forma abundante, mesmo ao encostar um nos outros, não haverá fusão dos oleossomos. Por isso é importante a presença da oleosina aí neste oleossomo. Ok? Bom, aqui a gente tem então uma tabela que mostra a composição, né, o percentual de composição de ácidos graxos em diversas espécies. Girassol, milho, soja, canola, algodão, amendoim e também falando da gordura animal. Percebam que é uma distribuição percentual desses ácidos graxos. Vamos pegar o exemplo do milho. Então, o milho tem mais ou menos 12% de ácido palmítico, 2% de ácido esteárico, 24% de ácido oleico, que é um ácido graxo insaturado, e 61% do ácido linoleico, que é um ácido graxo insaturado também, e menos de 1% do linolênico. Então percebam que esta composição ela varia de espécie a espécie. Basta ver e comparar. Aí depois, quando vocês tiverem com o tempo para observar e fazer essas comparações, entre essas espécies, essa variação observada. Inclusive, essa variação se dá também dentro da mesma espécie em ambientes diferentes. Por quê? Porque cada um desses ácidos graxos apresenta ponto de fusão diferente, o que faz com que, para manter a fluidez da membrana, a proporção desses ácidos graxos mude de regiões mais frias para regiões mais quentes. Olha que interessante essa tabela que mostra os principais ácidos graxos presentes na natureza, né? E aqui os ácidos graxos que nós citamos. Vejam vocês, por exemplo, que o ácido láurico tem um ponto de fusão. O que significa o ponto de fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido, não é mesmo? Então, o ponto de fusão do ácido láurico é 44 graus Celsius. Do ácido mirístico, com 14 carbonos, é de 54 graus Celsius. Do ácido palmítico, com 16 carbonos, é 63 graus Celsius. E do ácido esteárico, com 18 carbonos, é de 70. O que eu observo? Quanto maior a cadeia de carbonos, maior é o ponto de fusão. Né? Não é mesmo? Então, as gorduras saturadas tendem a se manter sólidas, especialmente aquelas de cadeia mais longa, na condição ambiente, mesmo em regiões mais quentes. E as plantas, para manter a fluidez da membrana, alteram a proporção desses ácidos graxos saturados e insaturados de acordo com o ambiente com que elas crescem. Tá? Vamos aqui para as gorduras insaturadas. O ácido oleico, com 18 carbonos e uma ligação dupla, tem ponto de fusão de 13 graus Celsius. Já o linolênico, com 18 carbonos também, mas com duas ligações duplas, tem ponto de fusão de 5 graus Celsius. E o ácido linolênico, eu falei linoleico anteriormente, né? O linolênico, tem um ponto com 18 carbonos e 3 ligações duplas, tem um ponto de fusão de menos 11. Portanto, os ácidos das gorduras insaturadas, né? Neste caso aqui, na maioria das vezes, se apresentam no estado líquido sob condição ambiente. Então, por isso que a planta faz essa proporção e altera essa proporção, tanto entre as espécies, quanto dentro daquela mesma espécie em ambiente diferente, para se adaptar àquele ambiente. Perfeito? Já quanto às proteínas, né, falando das proteínas que são armazenadas nas plantas, né, a gente divide as proteínas em 4 grupos de acordo com a solubilidade delas.
O primeiro grupo é o grupo das albuminas, que são aquelas proteínas solúveis em água. O segundo grupo é o grupo das globulinas, que são aquelas proteínas que são solúveis em soluções salinas. Essas proteínas são muito comuns em leguminosas, como por exemplo o feijão. Já o terceiro grupo é o grupo das glutalinas, que são as proteínas solúveis em soluções ácidas ou básicas diluídas. E por fim, o quarto grupo é o grupo das prolaminas, que são solúveis, são proteínas solúveis em soluções alcoólicas de 70 a 90% de álcool. São proteínas muito comuns e abundantes em cereais, nos corpos proteicos de cereais, como é o caso da zeína de milho, que é uma proteína do grupo das prolaminas. Assim como os ácidos graxos, as proteínas também são armazenadas num corpo chamado corpo proteico, certo? E o corpo proteico, ele possui, é onde essas proteínas estão armazenadas, podem haver inclusões, pode haver fitina, né, que tem sais de potássio, de cálcio, de magnésio, que vão ajudar na germinação, no início da germinação, fornecendo esses nutrientes, né? Elas podem apresentar inclusões ou não. Estes corpos proteicos são organelas que possuem uma unidade de membrana. Então lembra que o oleossomo tinha meia unidade de membrana, já o corpo proteico tem uma unidade de membrana. Né? Então esse corpo proteico ele vai armazenar as proteínas. Aqui a gente tem fotografias de corpo proteico nos cotilédonos de Lupe, nos angustifólios. Tá? Dá para a gente observar aí essas estruturas arredondadas que são os corpos proteicos aqui, agendado aqui, marcado com a letra P. Tá certo? Dá para a gente observar o corpo proteico. É onde a planta armazena essas proteínas lá, no caso aí nos cotilédonos dessa espécie.